Bom dia, agradeço a todos a oportunidade de estar apresentando esse projeto de pesquisa. Sou Lucas Sidek, do curso de Engenharia Química do campus Apucarana, e irei apresentar sobre a segmentação de sinais de eletromiografia usando LSTM. Quando falamos de séries temporais, estamos falando de dados que possuem dependência temporal, e podem ou não apresentar um comportamento periódico. Em outras palavras, são sequências de dados que descrevem algum problema real, com o nível de precipitação de uma determinada região. Um exemplo que temos de séries temporais que foi utilizado como objeto de estudo nesse projeto são dados de eletromiografia. Esses dados são coletados a partir de eletrodos posicionados na superfície da pele de uma pessoa, que, quando colocados corretamente, nos dão a informação sobre um estímulo de um impulso elétrico de movimento, desde a emissão do impulso até a chegada dele em algum músculo. Como resultado dessa mensuração, temos ondas que descrevem o diferencial do movimento, ou seja, podemos ver quais sensores foram utilizados e ter uma assinatura do movimento. Nos últimos anos, tivemos um grande aumento na quantidade de trabalhos manipulando eletromiografia de superfície computacionalmente, incluindo o uso de algoritmos modernos de aprendizagem de máquina. O objetivo desse trabalho é explorar o uso de redes neurais do tipo Long Short Term Memory na segmentação dos dados. Segmentação no sentido de identificar os padrões de movimento nos músculos mediante o estímulo realizado e captação por alguns sensores. Desse modo, podemos analisar quando o movimento está sendo realizado, gerando assim algum sinal, ou não quando está em repouso. Desejamos assim avaliar a viabilidade do uso da arquitetura para o MG, visto que o LSTM é bem adequado para lidar com séries temporais com intervalo de tempo e duração desconhecido. No projeto realizado, usamos a base de dados de eletromiografia da Nina, que consiste em 12 repetições de 7 movimentos de pegadas realizadas em um conjunto de 14 objetos. A coleta foi feita com 10 indivíduos, executando os mesmos movimentos, porém em horários e dias diferentes. A captação de sinal foi feita por meio de 14 sensores wireless Dells trigno de duplo diferencial, que registram atividade muscular do antebraço. Quando trabalhamos com IMG, é normal o uso de técnicas matemáticas para auxiliar a compreensão dos dados. E nesse contexto, uma técnica muito utilizada para manipular o IMG é o Root Mean Square. O RMS é dado pela raiz média do quadrado do sinal em uma janela de um tempo especificada. Essa técnica é muito utilizada como processo de smoothing do sinal, refletindo a potência média desse sinal. Após a retificação, o sinal é normalizado para evitar a condução de resultados diferentes. Foi utilizado esse procedimento para verificar os dados considerando um janelamento de 100 milissegundos. O conjunto de treinamento para calibrar o LSM foi composto pelos dados da primeira bateria de movimentos da primeira pessoa, apenas no primeiro dia e na parte da manhã. Para os testes, utilizamos os demais dias e períodos, como também os outros dados das demais pessoas contidas na base de dados. Como medida de desempenho foi utilizado o Root Mean Square Error, que calcula a raiz quadrática média dos erros entre os valores observados e as predições feitas pela LSM. Como podemos observar, os valores de RMSE obtidos para os dados do mesmo indivíduo, quando comparados com os resultados de predições de indivíduos diferentes, são discrepantes. Analisando os dados da tabela 1, quando realizamos um modelo único para os movimentos de uma única pessoa, temos uma constância dos dados, o que indica uma coerência dos movimentos, e que eles variam muito pouco. Em comparação aos dados da tabela 2, são muito variados e de uma ordem muito desproporcional. Isso se dá ao fato da natureza dos dados utilizados para treino e teste, que acabam ficando diferentes entre si. Nos experimentos iniciais realizados, verificou-se que a LSM tem um grande potencial para ser aplicada em dados de eletromiografia, principalmente quando é analisada a segmentação dos dados de um mesmo indivíduo. Mesmo com implicações que variam as mensurações, como temperatura do corpo, higiene, a temperatura do ambiente, entre outras, podemos observar então melhores dados para os mesmos indivíduos, mesmo em períodos e dia distintos. Agradecemos especialmente à Fundação Araucária, que viabilizou recursos no formato de bolsa para a execução deste trabalho. Obrigado e tenha um bom dia.